Mas, Senhor, queridos, como é bom estarmos em casa, né? Muito bom, maravilhoso, privilégio, bom rever todos. Muito bom rever todo mundo. Olhando daqui, né? Abra comigo aí, Provérbios, capítulo 11. Muito bom estarmos juntos. Esse final de ano chuvoso e mesmo assim vocês estão aqui, né? Crente, povo crente. Crente abençoado. Glória a Deus. E a chuva realmente tem sido uma bênção muito grande, né? Provérbios capítulo 11, o verso 24 e 25. Já estamos aí numa reta final de ano, né? E aí já começa realmente a pensar no próximo ano, né? Projetando 2019. E eu acredito muito que se eu e você aplicarmos um pouco daquilo que temos ouvido, recebido, né? Praticarmos, 2019 vai ser um ano extraordinário. Em nome de Jesus. Provérbios capítulo 11, verso 24. Diz assim, na minha versão: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Verso 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Bem, nós já oramos, então podeis assentar. Glória a Deus. Queridos, nesse exato momento, nós todos, sem exceção aqui, todos, sem exceção, nós estamos semeando. As crianças vão sair, né? Amém. Então, vamos lá. Todos nós, sem exceção alguma, estamos semeando o tempo todo. 24 horas por dia, nós semeamos. Eu até achava que a semeadura que a Bíblia falava, ou fala, melhor dizendo, eu achava que era assim, ó, por exemplo, hoje, na hora do culto, na hora que tem o momento da oferta, aí a gente semeia, né? Então é um momento específico. Ou quem sabe, toda vez, todo mês que a gente recebe o nosso salário, vem e dizima, então ok, é um momento específico de semeadura. Às vezes uma campanha como essa das crianças, aí alguém dá uma bicicleta, tira um tempo para ir lá e ajudar, e neste momento ele está semeando, né? Eu tinha essa concepção comigo, que nós semeávamos em determinados momentos, às vezes em determinados momentos do culto, às vezes em determinados momentos da vida. Às vezes você está almoçando, alguém chega e pede um prato de comida, você fala, ok, aí você paga um prato de comida para essa pessoa. Na minha cabeça eu pensava, pronto, acabei de semear, ganhei uma estrelinha no céu, né? Coroinha em cima aqui brilhando nesse exato momento. Mas a verdade é que todos nós semeamos 24 horas por dia. O horário que você escolhe para deitar-se e repousar-se é uma semeadura para o seu próprio corpo. Quem despreza o horário de dormir, dorme muito tarde, acorda muito cedo, pronto. Aí já o dia já fica prejudicado e a saúde ao longo do tempo é prejudicada. Quem escolhe dormir tarde e não acordar, acorda só bem mais tarde, muito mais tarde. Aí chega atrasado no trabalho, ou não tem trabalho, enfim, semeadura. Na hora que você vai almoçar, jantar, o que você escolhe para colocar no prato, e a quantidade que você coloca no prato, é uma semeadura. Às vezes a gente coloca demais, não precisa, e aí gera um estoque, nem sempre precisa. Um estoquezinho é bom, né? Mas nem sempre precisa de muito estoque. Se a gente coloca determinados alimentos que não suprem o nosso corpo como um todo, vai fazer falta, isso também prejudica, é uma semeadura. Percebe então que a semeadura é 24 horas por dia? Todas as horas, todos os momentos, todas as nossas ações, todas as nossas decisões
ainda que não sejam nem conscientes, né? Nós tomamos decisões inconscientes. Você escolhe a sua aparência, né? A forma como você vai se vestir, cabelo, higiene pessoal, etc. Tudo é semeadura. Tudo isso tem reflexos. Tudo isso de alguma forma volta para você, de alguma forma, seja positiva ou seja negativa, né? Eu me lembro uma ocasião recente, uma pessoa me mandou no zap umas ideias, não sei o quê, uma atividade que eu estou desenvolvendo, e eu marquei com a pessoa, sentei com ela e a gente conversou. Ao final da conversa, para mim estava claro, essa pessoa, eu não quero andar com ela. Não fez nada, ela conversou, inclusive com boas ideias. Mas por quê? Determinadas posturas, vestes, fala, comportamentos estão semeando 24 horas por dia. Então, em um momento de conversa, semeou coisa que eu não gostei, e eu senti. Não quero pessoa desse jeito perto de mim. Semeou. Talvez ele não tivesse essa consciência, talvez eu e você não tenhamos essa consciência, e nós precisamos ter. Nós semeamos 24 horas por dia, o tempo todo. Neste exato momento você está semeando. Agora, o interessante é que a semeadura, ela tem Deus criou um negócio tão espetacular na nossa vida, que iguala todo mundo, que alinha todo mundo, e que ninguém foge disso. O negócio chama-se tempo. Acompanha comigo assim, ó. Eu, quando era menino, era muito custoso, né? Esse é o termo lá, né, que a gente usa, os goianos. Então, o que acontecia? Era muito comum eu ter machucado o tempo todo. O joelho, então, era sarando um, começando outro. Então, eu tenho muitas cicatrizes, né? Nos joelhos, perna, canela. Quase que não tem lugar sem cicatriz. Ou seja, determinadas atitudes que nós temos, determinadas ações, semeaduras, pode gerar um certo prejuízo, por exemplo, machucado, mas ok, sara. Faço metiolate, meu Deus do céu, não sei se alguém conhece esse trem, uma luta. O problema não era machucar, o problema era passar o metiolate, né? Uma dor incalculável. Mas ok, o tempo passa e sara. Às vezes fica uma cicatriz, mas está lá, tá bom, não muda nada, só deixa uma marquinha. Agora sim, se arrancar um pedaço, aí às vezes é problema, né? Graças a Deus nunca arrancou um dedo nem nada, nunca aconteceu nada. Mas se arrancasse, ia ficar sem dedo, né? Não volta o dedo. Cicatriza, mas não regenera. Existem animais que têm capacidade de regeneração. Aliás, no corpo humano, o fígado tem altíssima capacidade de regeneração. Mesmo se tirar um pedaço, ele volta a crescer. Um negócio fantástico, né? O ser humano tem isso em um órgão, por exemplo. Mas se cortar o dedo, não volta a crescer dedo. Já era, né? Acabou o dedo. O fígado, ele volta a crescer, ele regenera. E tem outros animais que têm altíssima capacidade de regeneração. Então, assim, quando a gente fala de semeadura, muita coisa, semeou errado, ok, vai colher um prejuízo, mas às vezes dá para remediar isso. Às vezes até volta e fica 100%, nem chega a ser um problema, às vezes vira bênção. A Bíblia mostra isso, inclusive, que determinadas situações Deus transformou algo ruim em uma bênção muito grande. Diria que é um tipo de regeneração. Mas tem uma coisa que não regenera, que não cicatriza, que perdeu, acabou. Sabe o que é? O tempo. O tempo não tem jeito. Deus criou. Oh, meu Deus. Deus criou o tempo contado. Deus criou o tempo comigo. Deus inclusive, independente de relógio, né, independente de instrumentos de contagem do tempo, instrumentos físicos de contagem do tempo. Vamos aqui? É um pulo mesmo, né? O que mais acontece? Independente de relógio no braço, independente do celular que mostra as horas do tempo, Deus na antiguidade criou, e ele cita isso especificamente, os astros, né? Lua, sol, para contar o tempo.
Tempo é um negócio que Deus criou definido. A Bíblia chega a dizer que todos os nossos dias já estão contados. Existe uma recomendação para contar os dias, para você analisar sobre o seu tempo, para você ter percepção do seu tempo. Por quê? Porque não volta, não tem jeito, não cicatriza, não regenera. Se você perder um ano da sua vida, alguém que faça um ano da sua vida, você pode até minimizar o impacto disso, mas você perdeu um ano, ponto final. Você perdeu um tempo, ponto final. Não tem como recuperar o tempo. O que você pode fazer é aproveitar melhor o tempo para frente, mas para trás não volta. Fisicamente, inclusive, a gente vê um monte de filmes sobre voltar no tempo, né? Todo mundo quer voltar no tempo, afinal, daria para consertar um monte de coisa, daria para ganhar uns dinheiro, né? Você descobre, ó, investimento, a cidade cresceu para tal lado. Se tivesse comprado um lote ali, tinha ganhado dinheiro. Aí se pudesse voltar no tempo, seria muito bom. Mas o tempo não se volta, é impossível voltar no tempo. A ciência descobriu uma forma de avançar no tempo. É possível. Cientificamente falando, é possível, teoricamente, né? Ainda não conseguiram fazer isso, mas teoricamente é possível avançar no tempo. Mas voltar não. Daria para avançar no tempo. Tem filmes também com base científica que mostram isso. Avançar no tempo vai, mas voltar não tem jeito. Então assim, quando nós estamos falando sobre o ano da semeadura, eu e você precisamos ter consciência acerca do tempo. Porque o tempo é um recurso que Deus deu, limitado, contado, é escasso, é igual para todo mundo, iguala a todo mundo. E Deus é tão maravilhoso que nos confia esse tempo para nós fazermos do jeito que nós quisermos. A gente tem plena liberdade com as 24 horas do dia, 7 dias da semana, os 31 dias do mês, os 365 dias do ano de 6 horas. Nós temos liberdade absoluta com o tempo. E o que a gente vai perceber é que as pessoas que usam bem o tempo acabam tendo resultados melhores. Não é isso? É muito triste ver, depois de passar um tempo, você olhar para trás, talvez alguém já aconteceu isso com alguém, e olha para trás e fala, puxa vida, devia ter feito tal coisa. Puxa vida, acho que eu perdi um tempo naquilo. Acho que eu perdi um ano naquilo. Entrei num relacionamento que só me deu prejuízo. Entrei num negócio que me roubou o tempo. Todos nós temos o tempo como um recurso base, limitado, definido. E a grande pergunta é o que nós temos feito com o tempo. Porque o tempo é igual para todo mundo. Não tem jeito. Todo mundo tem 24 horas no dia. E o jeito que eu usar essas 24 horas é a minha semeadura. Vai ter retorno. Agora acompanhe comigo assim. Se eu tenho 24 horas por dia, qual é a melhor forma de usar as 24 horas? Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece quase que diariamente. De vez em quando eu penso assim, puxa vida, devia ter feito tal coisa ao invés de tal coisa. Acho que eu errei na minha prioridade. Deveria ter feito isso e não aquilo, mas acabei fazendo tal coisa. Mas eu deveria ter feito tal coisa. Com frequência eu olho para trás e penso, puxa vida, falhei nisso, deveria ter feito aquilo. E assim, imagina se nós tivéssemos uma tabelinha, digamos, um guiazinho, para a gente recordar as prioridades. E se nós tivermos um guia de prioridades, porque a gente sempre tem esses choques o tempo todo, né? Faço tal coisa ou tal coisa, já viu isso? O tempo todo. Boto tal roupa ou outra roupa. Acordo às 7, às 6, às 5, eu ando por aqui, eu ando por ali. A gente deveria fazer escolhas, a gente acaba fazendo escolhas o tempo todo, 24 horas. A maioria delas fica no automático, né? Vai indo, vai levando a vida, a coisa está meio no automático. Mas são escolhas, são decisões que nós fazemos. E a Bíblia nos dá essa orientação. Imagina como seria interessante se você tivesse uns 3 ou 4 prioridades bem definidas,
E todo dia, todas as decisões que nós tivéssemos, se nós olharmos essa tabelinha, ela nos ajuda. Não seria interessante organizar as prioridades da semeadura? E é isso que eu queria compartilhar com vocês nesses próximos minutos. Primeira prioridade, abre a sua Bíblia, em Marcos, capítulo 12. Se não tiver marcado a sua Bíblia, marca aí. Marcos, capítulo 12, verso 28. Uma pessoa chega para Jesus, uma pessoa muito inteligente, inclusive, muito preparada. Na verdade, ele queria testar Jesus. Marcos capítulo 12, verso 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Veja que esse mestre da lei, ele fez uma pergunta extraordinária. Tá bom, das 24 horas do dia, qual é a prioridade número 1? Por onde começo? O que é o mais importante? Por onde eu começo assim? O que tem que estar na minha mente o tempo todo? Essa é a pergunta desse mestre da lei. Ele fala: Jesus, estou vendo que a resposta foi boa, agora sim, vou te fazer a pergunta que vale $1 milhão. Qual é o mandamento? Lembrando que no contexto aqui existiam, algumas centenas de mandamentos, 200 e não sei quantos, como é que é? Você lembra de cabeça aí? 613 mandamentos. De 613, qual que é o primeiro? Qual que é o mais importante? Jesus responde, e Jesus faz isso com um destaque. Ele fala assim, peraí, escuta aqui, o que Jesus falou? O mais importante, ouve, ó Israel. Jesus para e chama a atenção das pessoas. Você falou, você fez uma pergunta extraordinária, vocês precisam ouvir isso. Israel, escuta, que eu vou dar para vocês a resposta. Vou dar para vocês aquilo que faz a diferença na vida. Se você praticar esse mandamento, todo o mais é bobagem, digamos assim. Você tem que praticar isso, você tem que ter isso na sua mente. E aí Jesus fala assim com muita convicção: ouve, ó Israel, ame o Senhor seu Deus. E aí ele fala os atributos, a forma com que se deve amar. Alguém pode ter dúvida da forma de se amar. Na prática, como é que é isso? E o texto vai dizer assim: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, com tudo que você tem. Ame ao Senhor, sirva ao Senhor, apegue-se ao Senhor. Sabe o que o texto está dizendo? Jesus está dando a dica para nós, é que a nossa vida tem uma prioridade. Nós nascemos, nós crescemos e nós temos um propósito de vida, e esse propósito é andar com Jesus, é amar a Jesus, é amar ao Senhor nosso Deus. E ele está dizendo ainda assim: ame com todo o seu coração, as suas emoções, a sua alma, a sua força, o seu vigor físico, as suas forças. Quando ele diz, ame por completo ao Senhor, se envolva, se entregue ao Senhor. Faça isso, porque disso depende de todos os demais. Mas ele continua dizendo, o segundo é este. Pronto, ele já deu 2 prioridades. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. E ele resume a Bíblia. Ele resume as prioridades que nós temos. A nossa prioridade número 1 tem que ser Deus. Eu não sei como é que é o seu dia a dia, mas comigo é interessante. A impressão que eu tenho comigo é mais ou menos igual ao celular. De manhãzinha, à noite eu ponho para carregar, cedo eu pego o celular, está lá 100%, né? Ao longo do dia vai acabando a bateria, chega à noite, quase que não dá, né? Já está lá no 5, 2, 3, daqui a pouco apaga. É eu. Começa o dia 100% e vai indo, chega no final do dia à noite, eu já estou só piscando já. A bateria está piscando. Então assim, qual é a melhor hora para você andar com Deus? Para você dedicar um tempo para Deus. Tem gente que é diferente, tem gente que é mais produtiva à tarde, mais produtiva à noite. Cada um tem um horário, um tempo. O meu especificamente é de manhã. Então todo dia Lemuel, especificamente, eu tenho que acordar, eu tenho que tirar o meu tempo para Deus. Eu tenho que ter o meu devocional com Deus pela manhã, porque esse é o máximo das minhas forças, esse é o meu melhor, esse é o máximo do meu coração, das minhas emoções, da minha alma. Quando eu levanto a Deus, isso vem no meu coração, e não tem como agradecer ao Senhor pela noite bem dormida, pelo sono reparador, pelo sol que nasce, pelo trabalho, pela cama, pelas roupas, pelo carro.
por tudo que o Senhor nos tem cercado, pela esposa, pela família, pelos familiares, como Deus tem sido bom, como Deus tem sido fiel, e é impossível acordar sem agradecer ao Senhor. Como é que você acorda? Qual é o seu tempo com Deus? O que Jesus está falando é isso, existe uma prioridade na vida, até porque se nós não tivermos essa prioridade, sabe o que vai acontecer? Abre aí Ageu, capítulo 1, existe uma consequência para quem não prioriza o Senhor, e não coloca o Senhor como número um, tem algo que acontece. Veja aí, Ageu, é difícil achar Ageu, né? Capítulo 1, verso 3, diz lá: por isso a palavra do Senhor veio novamente ao meu profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora diz o Senhor de Israel: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre, nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído. Cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das suas mãos, de vocês, foi prejudicado. O Senhor, ele é muito claro quando ele diz assim: olha, eu e você, especialmente depois que Jesus vem, o Espírito Santo vem, ele faz morada em mim e você, eu e você somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus. E o texto está dizendo assim: olha, como é que está a sua casa, como é que está a casa de Deus, como é que você está cuidando disso? Você tem tirado tempo? Porque se você não tirar tempo, se você desobedecer essa lei número 1, essa prioridade, essa primeira prioridade, a maior das prioridades, tudo que você fizer não vai dar em nada. Isso é muito claro. Só não vê mesmo quem não quer ver, porque senão continua que você vai ver com você mesmo, mas é fácil olhar para os outros e perceber isso. Este ano eu fiquei chocado com uma cena. Viajei a trabalho, na volta no aeroporto, sentei de frente, aguardando avião, sentei de frente, um casal, um senhor já velho, uma moça muito jovem, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos. Achei estranho, mas tudo bem. Depois um colega meu de trabalho estava comigo e falou: sabe quem que é esse aí? Eu falei: não sei não. Pessoa famosa aqui em Brasília. Já foi muito famoso, já foi muito rico, ainda é, eu acho, mas já foi de grande nome e talvez admiração para muitos. Já foi deputado, etc. e tal, já foi um grande homem. E eu falei: não é possível que ele, eu não reconheci. Aspecto envelhecido e triste. E aí ele comentou comigo: essa moça aí está destruindo a vida dele, da família. Conheço essa história aí. E pensando, para que toda a riqueza, né? Você via 24 horas, eu vi ele lá, depois embarcou, voo, desceu, saí 24 horas, semblante entristecido, amargurado. Por outro lado, às vezes pode até faltar comida, né? Como diz, pode até faltar o trigo, pode até faltar a comida em casa, pode até faltar um dinheiro, mas nós nos alegramos no Senhor. A gente pode até ficar entristecido, como diria Paulo, mas sempre alegres. Nós temos um lugar seguro para chorar, para desabafar. Nós temos o Senhor conosco. É claro que não é desejo de Deus, nunca, isso não está escrito na Bíblia de que falte, né? Pelo contrário, mas pode acontecer. As incertezas da vida nos abatem, nos afligem. Aliás, o tema, o ano da semeadura de Abacuque, ele diz isso: lance o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Quer dizer, existem incertezas na vida, faça negócio, projete, planeje, organize, depois isso volta para você, mas as incertezas abaterão, elas virão sobre você, faz parte da vida.
Ser crente não é ter um cartão de estou imune, de imunidade aos problemas da vida. Não, eles nos abaterão. O mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflições, já disse o Senhor. As dificuldades sobrevirão sobre nós, mas o Senhor passa conosco no meio das dificuldades. Ele nos livra do laço do passarinheiro, Ele nos livra da boca dos leões. Ele está conosco, Ele nos dá vitória. Nós andaremos de vitória em vitória, porque o texto vai dizer que em Jesus somos mais do que vencedores. Mas a prioridade número 1, eu e você, nós temos que cuidar da casa de Deus. Se nós não tivermos um tempo para Deus, se nós não conseguirmos ler a Bíblia, se nós não tirarmos tempo para Deus, o resto é bobagem. Não vai acontecer nada, vai plantar muito, vai correr muito, mas não vai dar em nada. Quem sabe, talvez isso esteja até acontecendo com você. Existe consequência de pecado e existe provação. São duas coisas diferentes, embora sejam muito parecidas, né? Mas dá para discernir quando é um e quando é outro. Em todos os casos, em um e no outro caso, o desejo de Deus é um só: é que nós estejamos mais perto dele, que nós andemos de uma forma mais próxima, chegada, e o conheça ainda mais. Existe uma segunda prioridade que o próprio texto diz, Jesus esclareceu, deixou muito claro, quando fala assim: um segundo mandamento semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Então existe uma segunda prioridade, são as pessoas e não as coisas. Veja que as coisas não estão aqui descritas. Se nós observarmos Gênesis capítulo 1, quando fala sobre dominar sobre terra, mar e céu, né, um mandato cultural, a orientação de Deus para o homem é para sujeitar, é para dominar a terra. Mas são as coisas e não as pessoas. As pessoas é para amar. E as pessoas são prioridade sobre as coisas. E às vezes a gente vê gente brigando com gente por causa de coisa, gente matando gente por causa de coisa, pai brigando e massacrando filhos por causa de coisa, massacrando esposo por causa de coisa, ferindo e sendo ferido por causa de coisas. E o texto vai dizer: ame o próximo como a si mesmo. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não diferencia A e B, mas Deus nos orienta sim a diferenciar. Eu vou explicar. Na verdade, dentre os próximos, eu e você temos que priorizar os mais próximos. Aí, 1 Timóteo capítulo 5, verso 16, 17, deixa eu ver, verso 8, fala assim: olha, se alguém não tem cuidado dos de casa, é pior do que o descrente e tem negado a fé. Então existe, dentre os próximos, existe uma prioridade dentre os próximos, é a nossa família. Primeiro, cuida da sua família. A renda, o fruto do seu trabalho tem que tocar a sua família primeiro e depois os outros. Também não pode ser só a sua família, tem que tocar também os outros. Não pode ser só você, tem que tocar os outros também. Existe um mandamento acerca do próximo, mas o próximo mais próximo é a esposa, são os filhos, os pais e os demais que estão à sua volta. E a gente tem que relembrar essas prioridades, porque eu não posso priorizar um irmão, ainda que seja de sangue, em detrimento à minha esposa ou meu filho. Eu não posso priorizar um terceiro em detrimento à minha casa. A gente tem que lembrar das prioridades na hora de tomar as decisões. Falar uma palavra mais dura ainda, às vezes até na hora de escolher para você não gerar um problema em casa, você tem que priorizar a questão dos seus pais, por exemplo, em detrimento da sua esposa e dos seus filhos. Existe uma hierarquia nessas relações, e a gente precisa pensar nisso na hora de fazer as decisões. Nós temos que saber escolher, usar o tempo, usar os recursos que Deus nos deu, de acordo com as prioridades, para que você não gere problema, para que você siga. A Bíblia é clara quando fala sobre isso. Mas a pergunta é: o que você tem feito com a sua família?
Sexta-feira eu estava em Goiânia, conversando com uma pessoa, a gente gerou uma certa amizade rápida, e ele é cristão, um homem de negócio e tal, jovem, crescendo muito. E aí a gente começou a falar de igreja, ele falou: Deus me chamou para o ministério de trabalhar com casais. Eu falei: nossa, que bênção. Ele contou uma situação que Deus usou ele. E aí ele citando um exemplo lá, que Deus usou ele para ajudar um amigo dele. Do nada, Deus colocou na mente dele: liga para tal pessoa. Ele ligou. Onde você está? Vamos encontrar, vamos tomar um café, não, tal lugar. Eu estou do lado. Então vamos sentar agora. Sentou. Estava conversando, quando ele perguntou da esposa do outro, ele falou: não, eu estou separando. Ele falou: não, não pode. E aí Deus usou ele para conversar. Em dado momento da conversa, ele falou assim: ah, mas a minha esposa já não me dá mais carinho. E ele estava já envolvida com outra mulher. Essa outra mulher me dá carinho. Eu estou carente, e ela tem suprido essa necessidade. A resposta dele foi muito simples: é semeadura. Ela está plantando em você, portanto, seu desejo é retornar para ela. Por que você não planta na sua esposa? Por que você não dá carinho à sua esposa? Naturalmente vai voltar para você. Por que você não dá atenção à sua esposa? Por que você não cuida da sua casa? Por que você não coloca esse mesmo tempo com a sua esposa? E Deus usou ele, eles voltaram, uma benção, já estão bem. Mas quer dizer, a semeadura de novo. O que você tem feito com a sua esposa e o seu esposo? Qual é o plantio que você tem colocado sobre a sua casa? Em todos os aspectos, mas especialmente do tempo. Quanto tempo você dedica para a sua esposa todos os dias? Sim, para ela, tempo para ela. Quanto tempo você dedica para os seus filhos? Para sentar, para almoçar, para jantar, não sei, o tempo com os filhos diariamente. A verdade é que o que nós fazemos demonstra as nossas prioridades. Se uma pessoa trabalha 10 horas por dia e dedica 0 minutos para a esposa, para a família, significa que isso é nada. Ainda que você fale: não, eu estou falando que é importante, que eu amo minha esposa, meus filhos, mas a sua prática não diz isso. E a prática fala 10.000 vezes mais alto do que as palavras. Qual é a sua prática de tempo com a sua família e com os seus filhos? Quanto tempo você gasta tirando o celular do lado, tirando TV do lado, para a sua casa, para abençoar a sua casa, especialmente você, homem, pai de família, sacerdote na sua casa? Quanto tempo você dedica para a sua esposa? Tempo de qualidade, 100%, vocês dois. Então a primeira prioridade é quanto tempo você dedica na leitura bíblica, na oração, no jejum, diariamente. A Bíblia diz que o fogo arderá no altar diariamente. Nós temos que cuidar desse altar, que é a nossa vida, diariamente. A Bíblia ainda dá uma dica, que eu mesmo tenho dificuldade, mas é uma dica boa. 3 vezes ao dia, no Antigo Testamento, os sacerdotes cuidavam do fogo para ele manter sempre vivo, tirando ali as cinzas, ajeitando, para estar sempre aceso. Talvez o ideal é que eu e você também tivéssemos três períodos no dia, a sós com Deus. E se nós temos 3 períodos no dia a sós com Deus, e a gente vai encontrar alguns na Bíblia que são extraordinários, como Davi, que diz que 7 vezes ao dia ele buscava ao Senhor. Não é à toa que ele teve os resultados que teve. Essa é a primeira prioridade. Segunda prioridade, primeira, né? Seu lar, sua família. Quanto tempo você dedica para sua esposa e os seus filhos? Que tipo de recurso você tem colocado? Qual é a sua prioridade? Eu vi gente que às vezes ele decide comprar um carro para ele andar e deixa a esposa andando de ônibus. Ele prioriza ele em detrimento a uma faculdade, um estudo para os seus filhos. As suas ações falam mais alto. Quanto tempo? Quanto de recurso você tem colocado na sua família? Terceira prioridade. Terceira prioridade, aí sim vem trabalho, porque a Bíblia é muito clara acerca do trabalho também. Desde lá do Gênesis, né, do jardim do Éden,
texto já é claro, Deus fala, ó, do suor do teu rosto comerás. Você vai trabalhar, vai ter fadiga, vai ter problema. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo é muito claro quando fala assim, ó, se tem algum irmão aí que vive ocioso, sai fora dele, literalmente, o texto é claro, aparte-se, não anda com esse irmão não, tem esse negócio de preguiçoso aqui não, alguma coisa tem que arrumar para fazer, arruma um trem para fazer, e ele ainda é claro quando diz assim, se alguém não quiser trabalhar, que não coma, também não tem que dar comida não, vai passar fome aí, você nem pegar a cesta da igreja. É claro que o texto está dizendo quem não quiser trabalhar. Às vezes nós temos pessoas acometidas de limitações físicas, doenças, que nós temos que ajudar. Mas tem gente que disfarça. Mas o texto é claro, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Jovem, você tem que trabalhar. Você tem que fazer alguma coisa útil na vida. Não está trabalhando fora, trabalha dentro de casa, mas alguma coisa tem que fazer, tem que produzir alguma coisa. Já se diz por aí, né? Não é falta de trabalho, falta de gente qualificada, porque o que tem de oferta de emprego aí não está escrito. Alguém fala assim, não estou conseguindo achar um trabalho. De novo a semeadura, provavelmente você não semeou em você um tempo de qualificação. Provavelmente você foi negligente em relação a isso. E aí é claro que a gente pode colocar a culpa em N pessoas, que é o normal. Toda vez que alguém pressiona a gente põe culpa no outro. Isso é o pecado de Adão. Jesus aponta, Deus fala para ele, você pecou. Não, foi eu não, foi minha mulher. Mulher, você pecou? Não, foi a serpente. Nunca é a gente. Mas se está faltando trabalho, a verdade é que a culpa é nossa. Não está trabalhando, o responsável somos nós. Mas é isso, é aquilo, bobagem. Nós somos responsáveis, ponto final. Desculpas, até algumas verdadeiras existem aos montes. Nós vamos encerrar agora, fica de pé. Terceira prioridade, portanto, trabalho, você tem que trabalhar. E aí tem duas coisas importantes no trabalho, né? Trabalho. Duas coisas, eu e você temos que, é um mandamento do Senhor, que nós cresçamos, né? Tudo que te vier às mãos para fazer, faça o melhor, não é isso? O texto vai dizer, faça o melhor. Está falando acerca da perícia. Eu e você temos que trabalhar e dedicar tempo, investimento. Som. Nós temos que dedicar tempo, recurso, investimento, para melhorar a nossa capacidade, para que possamos fazer cada vez melhor. E quem é perito em alguma coisa, a Bíblia vai dizer assim, vê um perito em sua obra, um cara bom no que faz, entre os reis será colocado, não entre a plebe. Quer aumentar as suas rendas, seja um perito, estude, trabalhe, fique bom no que você faz. E uma vez que você aumente a sua renda, nós temos sim que olhar adiante, temos que fazer investimento. A Bíblia fala sobre semente e pão, semente para plantar, para colher depois, e pão para comer. E Deus é fiel para multiplicar a sementeira, não é isso? O texto vai dizer. Eu e você temos que conseguir melhorar as nossas habilidades, e nós temos que realizar investimentos. São dois mandamentos. Qual é o princípio de José? Guardar 20% para os tempos difíceis, porque eles virão. Se eu não consigo guardar nada, eu estou negligenciando um mandamento do Senhor, uma orientação de Deus. Isso tem um custo. O dia difícil vai chegar e vai ficar pior para você. É claro que a gente pode orar, pode clamar, e pode ser que Deus envie o socorro, mas Deus já está avisando antes. Tem negócio de você, pai, avisa para o menino, não vai lá não, não enfia o dedo na tomada não, que você leva um choque. Aí o menino vai e enfia o dedo na tomada, o que você fala? Eu falei para você. Aí imagina que o filho fala para a mãe, tira a dor de mim. Não tem jeito, filho, se meter o dedo na tomada vai levar choque, não tem jeito. Mesma coisa, Deus está falando para nós, guarde alguma coisa. Aí você não guarda, aí vem um problema, fala, Deus me socorre. Eu falei para você guardar, rapaz. Falei para você guardar. Está cheio de orientação bíblica nesse sentido. Queridos, por fim, para nós encerrarmos,
Onde é que entra a igreja nisso? A igreja não é bem quarta prioridade, não. Ela é quarta prioridade, na verdade, ela está em volta das três. Primeiro, porque você temos que servir a Deus. Pode ser no quarto, pode ser aqui, pode ser na oração, pode ser na escola dominical. Nosso coração tem que estar em Deus, buscar a Deus, e a igreja faz parte disso. Quando nós falamos acerca do próximo, existem N atividades aqui na igreja que envolvem o próximo. Quando você se coloca para ser um líder de um departamento, um vice, um ajudador, um diácono, você está fazendo o quê? Você está servindo o próximo. E quando você vem à igreja, quando você assume uma responsabilidade, muitas vezes se torna um trabalho mesmo. É uma responsabilidade, é um compromisso que você fez. Por isso, nós temos determinadas atividades que às vezes ocupam tanto tempo, né? É claro que pode ser voluntário, mas pode ser remunerado, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Por isso nós dizimamos, por isso nós ofertamos, para que a igreja tenha condições, inclusive, de manter, por exemplo, um pastor que tem dedicado 100% da vida em prol de vocês, ou em prol de nós. Então a igreja acaba entrando nos três aspectos da vida: no seu culto a Deus, na sua oferta a Deus, no servir o próximo e abençoar a sua família, inclusive, e também como um trabalho, como uma atividade, que pode inclusive desenvolver habilidades em você. Eu adoro ver isso na juventude, trabalhando, servindo a Deus, servindo o próximo e desenvolvendo habilidades. Querido, eu encerro com uma pergunta muito simples. Se nós, antes da pergunta, né, nós sempre temos duas opções. Já diria Napoleão Bonaparte, existem os reis e os peões, né? A gente sempre tem duas opções na vida. Ou a gente é um zero à esquerda e alguém domina sobre nós, ou efetivamente nós vamos, como diria o mandamento bíblico, dominar, sujeitar a terra, tomar a dianteira, representar Deus nessa terra, ser ministro de Deus, ser representante de Deus, ser sal da terra, ser luz do mundo. Tomar atitudes, comportamentos de acordo com o padrão bíblico e cristão. A agenda, o tempo é o primeiro. Se eu não tenho agenda, o controle da minha agenda, o meu tempo, eu não tenho mais nada. Se eu não consigo dedicar tempo específico para olhar celular, se toda hora eu estou olhando o celular, lascou tudo. Toda hora eu estou com o dedo em WhatsApp, e as prioridades da vida, e o tempo? Tem gente que acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular e ver se tem mensagem. Imagina isso. E faz isso 58 vezes ao longo do dia. Você precisa assumir o controle do seu tempo. De acordo com essas prioridades, você tem que ter prioridade número 1, servir a Deus. Tempo com Deus, tempo com a sua família, tempo de estudo, tempo de trabalho, tempo de servir ao próximo. E tempo de descanso também, que a Bíblia fala acerca de descanso. Então, se você tirar uns 5 minutinhos para você olhar o WhatsApp, Instagram, no dia, 5 minutos no dia, não é problema. Então minha pergunta é assim: 2019 está para iniciar. De acordo com que você, se você olhar para trás, você vai ver, muito simples, os resultados que você alcançou, simplesmente fruto das suas prioridades, daquilo que você fez no seu tempo. Olha para 2018, olha para 2017 e vê o que cresceu, o que avançou, o que aconteceu, resultado do seu tempo, da forma com que você dedicou o seu tempo. Então a pergunta é assim: como é que você quer que seja 2019? Quais áreas você precisa melhorar? Será que você precisa arrumar a casa de Deus, como diria Ageu? Será que você precisa dedicar mais tempo para o Senhor, para o seu relacionamento pessoal com Deus? Será que você precisa arrumar mais tempo para cuidar da sua família, seu esposo, seus pais, seus filhos? Quanto tempo você precisa? Será que você precisa tirar tempo para estudar, para trabalhar mais, não sei, se especializar, virar um perito em determinada situação? Será que você precisa se organizar a sua agenda para tirar um valor para investir? Arrisca ter pessoas aqui que nem dízimo já entregam mais, e dízimo é uma semente das que tem de melhor possível. Pessoa que não consegue mais dizimar, ela está dizendo: Deus, eu não confio em você que você vai me suprir.
pode deixar comigo que eu resolvo. Aí é o texto de Ageu. Ageu está falando assim, ó, vocês estão aí cuidando de vocês aí, está me deixando de lado, então pronto. Vocês ganhar, vai ser saco furado. O dízimo é um ato de fé. Deus, eu sei que o Senhor cuida de mim. Inclusive o que eu ganho foi o Senhor que me deu. E o Senhor é a minha fonte. Nada vai me faltar. O texto que nós lemos de Provérbios vai dizer assim, ó, os que são generosos em doar, aumentarão as suas riquezas. E aquele que retém mais do que deveria, isso vai ser pura perda. Se alguém quiser testar isso, fazer um compromisso 2019, ou até agora, dezembro, e dizimar, você que não está dizimando, você vai ver que isso não vai faltar na sua agenda. Não vai faltar nas suas finanças, em nome de Jesus. Se você reter isso, vai ser perda para você. Se você dizimar e ofertar, não vai faltar. Em nome de Jesus. Isso é promessa de Deus, isso é palavra de Deus. Deus não fica devendo nada a ninguém. Então a pergunta é, você precisa reavaliar a sua agenda para 2019? Você precisa definir uma agenda? Você precisa ajustar a sua agenda? Eu quero orar por você. Não precisa vir à frente, mas eu quero orar por você. Onde você está, coloca a mão no seu coração. Se você precisa disso, é um compromisso seu com Deus. Senhor, eu preciso reavaliar a minha agenda. Eu vou fazer decisões de mudança na minha agenda. E em nome de Jesus, eu preciso da tua unção para me guiar, para reavaliar, para manter a minha agenda ao longo do ano. O tempo é um recurso extraordinário. E você precisa usar bem esse tempo. Se você precisa reavaliar o uso do seu tempo, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar agora. Senhor, eu te peço, eis aqui os teus filhos, eis aqui a tua igreja, Senhor. A tua igreja que quer andar no outro nível com o Senhor, que quer se aprofundar no relacionamento contigo, que quer andar com o Senhor de forma mais próxima. Eis aqui a tua igreja que quer que o Senhor seja o Deus das nossas famílias, das nossas casas, que haja paz, abundância e prosperidade nas nossas casas, nos nossos afazeres, nas nossas finanças. Senhor, onde nós colocarmos o pé, que seja bênção, e nós precisamos da tua unção, nós precisamos, Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós, nos ajudando a definir as nossas prioridades, o nosso tempo, a reavaliar as nossas ações, os nossos comportamentos. Deus, nós precisamos da tua intervenção. Vem sobre nós, vem sobre o teu povo, vem sobre a tua igreja, aqueles que agora imploram ao Senhor por uma providência, pela tua intervenção. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre o teu povo, vem sobre nós, nesta noite, marca a nossa vida, que 2019 seja um ano extraordinário, um ano de plantar muito, de colher muito, um ano de ser bênção, um ano marcante, um ano, Senhor, de conquistas, de vitórias, de uma vida abundante em todos os aspectos da nossa vida. Senhor, eu te peço a tua bênção, para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando. Poder sentar, vai falar da rifa agora, depois vocês falam.